Hoje vamos explorar um dos fenômenos mais poderosos e impressionantes da natureza, as maiores mega-erupções da história. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante ao longo dos séculos, enquanto descobrimos as 15 erupções vulcânicas mais espetaculares já registradas. De Monte Vesúvio ao Krakatoa, vamos nos surpreender com a magnitude desses eventos e como eles moldaram o nosso planeta. Prepare-se para se maravilhar com as incríveis erupções vulcânicas que abalaram o mundo. Já se inscreva no canal para mais conteúdos incomuns do mundo e deixe seu like para ajudar o canal. 15 O Monte Unzen. Embora possa ter ocorrido por volta de 230 anos atrás, até hoje, a erupção do Monte Unzen em 21 de maio de 1792 foi a mais mortal da história japonesa. No entanto, não está claro se foi a própria erupção ou o terremoto que derrubou a cúpula do vulcão. O que se sabe é que o evento gerou um grande deslizamento de terra que enterrou a cidade de Shimabara, posteriormente, fluindo para o oceano. Isso desencadeou um tsunami que causou uma enorme onda de 57 metros de altura, devastando o litoral da região e matando cerca de 15 mil pessoas, além de causar danos à agricultura por anos. Embora seja verdade que muito tempo tenha se passado desde então, esse evento teve um impacto na consciência coletiva daqueles que vivem na área. 14 Vulcão Shanbaisha. Embora a China não seja um país especialmente conhecido por sua atividade vulcânica, possui um vulcão em sua fronteira com a Coreia do Norte que pode ser apenas uma exceção. Conhecido como vulcão Shanbaisha, é um gigante de 2.700 metros de altura e é considerado a montanha mais alta da Coreia do Norte e do Nordeste da China. Além de seus atributos físicos, ele se destaca devido à enorme erupção que ocorreu no ano 946. Essa erupção expeliu material vulcânico tão longe quanto o norte do Japão, criando uma nuvem de cinzas de proporções enormes. As próprias explosões foram tão violentas que criaram uma grande caldeira, com quase 4,5 km de largura e 1 km de profundidade no topo da montanha. Essa caldeira agora está preenchida com água e se tornou o chamado Sky Lake, sendo um ponto turístico popular para visitantes de todo o mundo, desde que consigam chegar lá. Atenção! Fique até o final do vídeo para descobrir o top 1 de mega erupção da história. Você vai se surpreender! 13 Nevado del Ruiz. Quando se trata do hemisfério ocidental, poucos vulcões do século XX tiveram tanto impacto físico ou político quanto o Nevado del Ruiz. Você vê, quando entrou em erupção em 13 de novembro de 1985, o gelo e a neve no cume do vulcão começaram a derreter rapidamente. Isso criou uma série de fluxos de lama que varreram os flancos do vulcão, com grande parte do impacto atingindo a cidade de Armero na Colômbia. Os resultados foram absolutamente destrutivos, com cerca de 24 mil pessoas, ou 70% da população da cidade, perdendo suas vidas. Diante de todo esse sofrimento, muitas pessoas começaram a direcionar sua raiva para o governo colombiano, pois eles haviam feito muito pouco para se preparar para a erupção vulcânica, apesar dos avisos antecipados dados pelos cientistas. Isso levou a protestos generalizados, com muita atenção da mídia ocidental. Mais importante ainda, resultou na formação do Programa de Assistência Internacional a Desastres Vulcânicos, que até hoje rastreia e monitora os 1.500 vulcões potencialmente ativos. 12 O Monte Pinatubo. Quando se trata de erupções do século XX, a erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas infelizmente foi uma das piores já registradas. Localizada na ilha filipina de Luzon, a erupção ocorreu em 15 de junho de 1991, após meses de pequenos tremores e abalos. Quando o vulcão entrou em erupção, ele ejetou mais de 5 km cúbicos de material, formando uma nuvem de cinzas que subiu 35 km no ar. Em baixas altitudes, essa cinza foi soprada em todas as direções pelos intensos ventos, ocorrendo coincidentemente. Isso resultou em um manto de cinzas vulcânicas e pedra-pomes cobrindo a região. Se isso não fosse ruim o suficiente, a erupção também causou uma enorme avalanche de calor escaldante, gás e pedra que desceu pela montanha. Cerca de 850 pessoas perderam suas vidas e mais de 200 mil pessoas ficaram desabrigadas. Além disso, considerando que esse evento vulcânico causou danos econômicos equivalentes a mais de 1,4 bilhão de dólares, é fácil entender por que o Monte Pinatubo foi absolutamente destrutivo. 11 Huayna Puttina. O Peru é conhecido por ter suas montanhas dos Andes excepcionalmente altas. No entanto, verifica-se que algumas dessas encostas são um pouco mais íngremes do que a maioria.
Isso se deve ao fato de que a Cordilheira dos Andes também abriga o vulcão Huayna Picchu, que se destaca por ter produzido a maior erupção registrada na história sul-americana. Em 19 de fevereiro de 1600, ocorreu uma erupção que enterrou a área no entorno em 2 metros de rocha vulcânica ao longo de um período de aproximadamente 7 horas, entre as 12 horas e as 19 horas. Essa erupção tirou a vida de por volta de 15.500 pessoas na região. Além de sua área imediata, o vulcão também teve um impacto global nas temperaturas, pois emitiu cinzas em quantidade suficiente para causar um inverno vulcânico. Isso resultou em uma queda nas temperaturas no hemisfério norte. As temperaturas eram tão baixas que no ano seguinte causaram fome na Rússia, quase destruíram a colheita de vinho na França e congelaram prematuramente o lago Suva, no Japão, com anéis de árvores atestando que 1601 foi o ano mais frio dos últimos 600 anos. Portanto, fica claro que o impacto do Huayna Picchu foi verdadeiramente global. 10. Santa Maria. O vulcão Santa Maria, na Guatemala, é cercado por uma floresta densa e exuberante. No entanto, em 25 de outubro de 1902, uma erupção transformou a área em um inferno. Por um período entre 500 anos e vários milhares de anos antes da explosão, o Santa Maria tinha permanecido inativo. Mas quando o vulcão entrou em erupção, criou uma nuvem de pedra que cobriu uma área de cerca de 273.000 km² e formou uma cratera com aproximadamente 1 km de comprimento e cerca de 300 metros de profundidade. Enquanto isso já era terrível, a falta de monitoramento cuidadoso do vulcão significava que a população local tinha poucos avisos, resultando em pelo menos 5.000 mortes. Para piorar a situação, o governo central decidiu priorizar as festividades de Miravalios, que era o seu maior festival de propaganda, em vez de focar nos esforços de resgate e ajuda. Como resultado, as pessoas na área foram essencialmente deixadas para se virar, com pouca ou nenhuma ajuda externa. Isso tornou a erupção deste vulcão um desastre absoluto para as pessoas locais em mais de um aspecto. 9. A erupção minoica. Embora a erupção do Monte Vesúvio possa ser a erupção antiga mais famosa, a erupção minoica por volta de 1600 a.C. é considerada a segunda mais notável. Se você já pesquisou sobre a ilha de Santorini, frequentemente visitada por turistas, é provável que tenha visto o vulcão de Santorini, localizado próximo à costa da ilha principal. Além da paisagem característica da ilha, com suas construções azuis e brancas, aqueles que vivem na área há milhares de anos provavelmente não concordariam, pois durante a erupção ele lançou aproximadamente 100 km³ de material, cobrindo a ilha com uma camada de tefra branca de 60 metros de espessura. Além disso, gerou ondas de tsunami de 35 a 150 metros de altura, que devastaram a costa norte de Creta. Em muitos relatos, essa erupção é considerada a terceira ou quarta maior erupção vulcânica da história humana. No entanto, atualmente, o vulcão de Santorini está ativo, porém muito mais calmo. Agora, o vulcão é um local popular, graças às suas fontes termais. 8. Novorupta. De um modo geral, o Alasca é conhecido por seu clima frio, animais interessantes e cruzeiros de alta qualidade. Acontece que também abriga um enorme vulcão conhecido como Novarupta, localizado a vários quilômetros a sudoeste da cidade de Anchorage. Ao contrário da maioria dos vulcões nesta lista, Novarupta tem apenas cerca de 110 anos, pois foi criado em 6 de junho de 1912, quando uma grande erupção abalou a área, a cerca de 10 quilômetros do pico do vulcão Monte Katmai. Essa erupção resultou não apenas na ejeção de uma grande quantidade de magma, mas também no colapso completo do Monte Katmai, criando uma caldeira com uma abertura em forma de funil de 1 km de largura e 600 metros de profundidade, dentro de uma área de 4 km de largura. A coisa incrível sobre essa erupção é que, apesar dos danos físicos, nenhuma pessoa foi morta. Muitos acreditam os nativos locais do Alasca e os moradores das áreas próximas por terem aprendido a sobreviver às cinzas que se aproximavam e a lidar com elas posteriormente. Portanto, enquanto Novarupta foi cataclísmico para a geografia local, teve um efeito relativamente pequeno na vida das pessoas próximas. 7. Monte Vesúvio. Quando se trata do mundo antigo, um dos eventos vulcânicos mais significativos registrados é a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. O vulcão está localizado no sul da Itália, próximo à atual cidade de Nápoles, durante o auge do Império Romano. A erupção ocorreu ao longo de 2 dias,
lançando uma nuvem mortal de tefra superaquecida e gases a uma altura de 33 km. O vulcão ejetou pedra pulverizada, rochas e cinzas quentes a uma taxa de 1,5 milhões de toneladas por segundo. Para fins de referência, isso significa que a explosão teve cerca de 100 mil vezes a energia térmica das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. O resultado foi não apenas uma série de fluxos de lava que destruíram muitas cidades próximas, mas também o famoso soterramento das cidades de Pompeia e Herculano em cinzas. Essas cinzas conseguiram não apenas causar a morte de cerca de 80% dos 20 mil habitantes da região, mas, curiosamente, foram capazes de preservar completamente as cidades em seu estado original. Embora as escavações tenham ocorrido apenas em 1592 para Pompeia e em 1709 para Herculano, hoje, grande parte, os dois locais foram descobertos. Portanto, se você é um entusiasta da história romana, uma visita pessoal ao Monte Vesúvio é absolutamente necessária. 6 Monte Tambora. Pelo menos no papel, a erupção do Monte Tambora na Indonésia se destaca por ser a explosão mais destrutiva da história humana registrada. O evento ocorreu em 10 de abril de 1815 e é a única erupção a receber uma classificação de 7 em 8 no índice de explosividade vulcânica na era moderna. E não é difícil entender o porquê. Afinal, o Monte Tambora conseguiu derramar lava 178 vezes mais rápido do que as cataratas do Niágara derramam água. Essa erupção extinguiu a vida de cerca de 100 mil pessoas na área imediata. Em uma escala macro, o Monte Tambora conseguiu emitir cerca de 150 km³ de pedra pómenes, cinzas, rochas e enxofre na atmosfera. Essa mistura, combinada com os gases atmosféricos, bloqueou a luz solar e os efeitos foram tão devastadores que a temperatura da Terra pode ter caído até 3 graus Celsius como resultado. As temperaturas continuaram extraordinariamente baixas de 1815 a 1819. Isso se manifestou de forma terrível em 1816, que ficou amplamente conhecido como Ano Sem Verão, devido à ocorrência de neve mesmo durante os meses de verão. Essas baixas temperaturas causaram falhas nas colheitas em todo o globo. Acredita-se que tenham levado indiretamente à morte de cerca de 90 mil pessoas. 5 Krakatoa. Quando se trata de erupções, poucas tiveram um impacto global tão profundo quanto o Krakatoa. O evento ocorreu em 27 de agosto de 1883, após alguns dias de atividade vulcânica. A erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, liberou uma força equivalente a 200 megatons de TNT. Para referência, isso é quase 200 vezes a força de uma bomba nuclear de Hiroshima. A erupção destruiu completamente a ilha onde o vulcão estava localizado. Toda essa força conseguiu criar uma onda de choque que circulou ao redor da Terra 7 vezes e, no processo, gerou uma onda sonora de 300 decibéis. Esse foi um dos sons mais altos já registrados. Para contextualizar, 300 decibéis é tão alto que a explosão rompeu os tímpanos de marinheiros localizados a 64 km de distância e pôde ser ouvida a 5.000 km de distância. Em um nível mais local, a explosão gerou um tsunami com ondas de 37 metros de altura, levando à destruição de pelo menos 165 aldeias costeiras e resultando na morte de mais de 36 mil pessoas. Talvez o pior efeito tenha sido a formação de uma nuvem de detritos com 45 km³, que bloqueou grande parte da luz solar da Terra. Isso causou uma queda global de temperatura de até 1,2 graus Celsius nos 5 anos seguintes. Essa redução de temperatura resultou no fracasso total das colheitas em todo o mundo e em uma fome generalizada. Assim, quando consideramos as mortes causadas ou resultantes dessa erupção, o Krakatoa se torna facilmente um dos desastres naturais mais mortais da história da humanidade. 4. Supervulcão de Yellowstone. Felizmente, o supervulcão de Yellowstone é uma caldeira vulcânica que permanece relativamente tranquila. No entanto, quando entra em erupção, os resultados são absolutamente aterrorizantes. Em média, o vulcão entra em erupção a cada 750 mil anos ou mais, com as últimas erupções ocorrendo há 2,1 milhões, 1,4 milhões e 664 mil anos. Embora ninguém estivesse presente para testemunhá-las, sabemos que essas erupções superaram tudo o que foi registrado na história humana. As ejeções variaram de 280 km³ a 2.400 km³ de magma, o que é enorme em comparação aos 5 km² de magma que romperam no Monte Pinatubo, que também entrou nesta lista de vulcões pesados.
Na verdade, essa erupção seria tão intensa que, se fosse hoje, os cientistas estimam que lançaria cinzas suficientes na atmosfera para cobrir o Texas 5 vezes. Além disso, as erupções anteriores do vulcão Yellowstone causaram extinções em massa e grandes mudanças de temperatura em todo o mundo. Agora, considerando quão assustadora é essa perspectiva, muitas pessoas se perguntam se o supervulcão de Yellowstone está prestes a entrar em erupção novamente. Afinal, a diferença de tempo entre as duas primeiras erupções, ocorridas entre 2,1 e 1,4 milhões de anos atrás, foi de apenas 700 mil anos, o que numericamente é bastante semelhante ao intervalo de 664 mil anos desde a última erupção até agora. No entanto, estou feliz em informar que o vulcão não mostra sinais iminentes de erupção, e muitos cientistas afirmam que o Yellowstone pode nunca mais entrar em erupção. 3. Ilopango. Embora o Ilopango possa estar localizado em El Salvador, foi tão destrutivo que seus efeitos são destacados nas histórias da Roma bizantina e da China imperial. A erupção ocorreu em 539 ou 540 d.C. e é considerada a maior erupção já testemunhada na América Central por ser responsável pela produção de mais de 10.000 km² de cinzas profundas que destruíram várias cidades maias. Além disso, o vulcão entrou em colapso sobre si mesmo, criando uma cratera que se transformou em um lago. Curiosamente, amostras de núcleos de gelo retirados da Groenlândia parecem indicar que essa erupção catastrófica esteve relacionada a um aumento significativo de enxofre em nível global. É por isso que muitos historiadores acreditam que a erupção de Ilopango exacerbou o resfriamento global que já havia sido causado por outra erupção, iniciada em 536 d.C. Como resultado, o céu ficou cheio de cinzas e poeira, levando a uma redução das temperaturas globais em até 2 graus Celsius. Isso resultou em quebras de safra e fome em civilizações tão distantes quanto a Roma bizantina, Constantinopla e a China imperial. É importante observar que, embora haja muito apoio para essa hipótese, alguns especialistas não acreditam mais nela. Em um estudo de acompanhamento, pesquisadores analisaram anéis de árvores e uma camada de cinzas vulcânicas preservadas em uma geleira distante. Esses estudos indicaram uma nova data de erupção, por volta de 431 d.C., um século antes do período de resfriamento global. Essa análise sugere que, embora a erupção tenha devastado a paisagem local, provavelmente teve pouco impacto no clima global, o que tornaria a hipótese do resfriamento global incorreta. Considerando as várias teorias concorrentes, pode ser necessário realizar mais estudos para determinar com certeza o que ocorreu durante esse evento. 2. Vulcão Uluqui. Enquanto a maioria dos vulcões começa e termina suas explosões dentro de um mês, o vulcão da Islândia se destaca por ter uma erupção extremamente longa, que durou 8 meses, devastando a área entre junho de 1783 e fevereiro de 1784. Em termos de dano na superfície, a quantidade de lava foi relativamente menor e apenas algumas propriedades próximas à erupção foram destruídas. No entanto, o fluxo constante de gases tóxicos foi muito mais devastador. Embora esses gases não tenham matado diretamente pessoas, causaram um impacto significativo na vida selvagem local, resultando na morte de aproximadamente 50% do gado da ilha, 79% das ovelhas e 76% dos cavalos. Esse evento ficou conhecido como a Fome da Névoa. O número de mortos foi devastador, pois a dieta islandesa dependia principalmente de carne e peixe. Em 1785, a situação piorou tanto que cerca de 20 a 25% da população da ilha morreu devido à desnutrição e doenças relacionadas. Como se não bastasse, a névoa tóxica conseguiu se espalhar globalmente. Os gases vulcânicos logo começaram a afetar a Europa, causando temperaturas extremamente quentes, nuvens venenosas e nevoeiros intensos no continente durante 1784. Isso levou a fomes generalizadas e aumento dos níveis de pobreza. Curiosamente, muitos historiadores apontam essas fomes como um efeito indireto que contribuiu para a Revolução Francesa. Além disso, acredita-se que essa erupção também tenha afetado a Revolução Americana, pois as drásticas quedas de temperatura e fortes nevascas na costa leste dos Estados Unidos atrasaram as viagens de vários congressistas que estavam a caminho de Anápolis para votar o Tratado de Paris, que encerrou oficialmente a Revolução Americana. Portanto, é seguro afirmar que esse vulcão teve um impacto revolucionário em mais de uma maneira. 1. Monte Pelée.
Enquanto a ilha Martinica pode parecer um paraíso tropical à primeira vista, a realidade é que está constantemente em um estado de incerteza devido aos perigos do vizinho Monte Pelée. Embora ainda esteja ativo até hoje, o vulcão se destaca não apenas por suas atividades em curso, mas também pela completa devastação que causou cerca de 100 anos atrás. Em 23 de abril de 1902, uma série de explosões vulcânicas foram testemunhadas na montanha. No entanto, em 2 de maio, uma pequena erupção chamou a atenção da ilha e logo aterrorizou as pessoas do campo, que começaram a se abrigar na cidade de Saint-Pierre. Acreditava-se na época que era uma zona segura em relação ao vulcão, pois era o centro cultural e de extrema importância econômica da ilha. Por alguns dias, parecia ser o lugar perfeito para ir e se manter fora do caminho do perigo. No entanto, em 5 de maio, um deslizamento de terra do vulcão atingiu uma usina de açúcar nas proximidades e a lagoa, causando um violento tsunami que atingiu diretamente as margens de Saint-Pierre. Como se isso não bastasse, uma praga de centopeias gigantes, cobras de 2 metros de comprimento e outras criaturas perigosas começaram a descer a montanha em uma tentativa de escapar da explosão aterrorizante. Apesar dos perigos iminentes, os cidadãos de Saint-Pierre não tinham planos de evacuação e os moradores da cidade não tiveram escolha a não ser permanecer. No entanto, essa decisão se mostrou fatal quando, em 8 de maio de 1902, o Monte Pelée produziu uma erupção vulcânica maciça. Embora os detalhes não sejam totalmente claros, é evidente que em questão de minutos, a explosão infernal de gás quente e detritos vulcânicos destruiu Saint-Pierre, matando instantaneamente quase todos os 30.000 habitantes. A maioria das vítimas morreu sufocada e queimada, com a pele e os pulmões queimados. Quando as equipes de resgate procuraram por sobreviventes, apenas 2 foram encontrados dentro dos limites da cidade. Embora essa explosão tenha sido absolutamente horrível, o aspecto positivo é que ajudou a impulsionar o início dos estudos na vulcanologia moderna. Hoje, esse campo tem ajudado os humanos a entender os vulcões em muito maior detalhe, consequentemente, salvou inúmeras vidas. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelas 15 maiores mega-erupções da história. Espero que você tenha se impressionado tanto quanto eu com a força da natureza e o poder dos vulcões. Esses eventos cataclísmicos são um lembrete humilde de como somos apenas visitantes passageiros em um planeta dinâmico e em constante transformação. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo fascinante como este. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos em breve com mais descobertas incríveis. Até lá, continue explorando e apreciando a grandeza e a beleza do nosso mundo. Até a próxima!